Eu sou Sérgio Amadeu e estou aqui de volta com mais uma videoaula do nosso curso de Ciência, Tecnologia e Sociedade nesse quadrimestre suplementar de 2020. Nesse nosso curso, nessa nossa videoaula, nós vamos tratar de uma questão muito interessante trazida pelo Landon Wiener, que é o nome, inclusive, do texto que eu estou sugerindo que vocês leiam, que é: os artefatos têm política? Essa é uma pergunta muito interessante, porque ela equivale a: as tecnologias são políticas, guardam políticas em suas determinações? E é interessante porque o Landon Wiener ele lança essa pergunta no, vamos dizer assim, no livro que ele publicou já há algum tempo, não está traduzido para o português, e o capítulo 2 é que se chama Os Artefatos Têm Política. O livro dele se chama Baleia o Reator, e o Landon Wiener é um cientista político consagrado, renomado, um grande filósofo da tecnologia também, né? E a pergunta dele é extremamente importante para o nosso debate aqui, para a nossa compreensão do fenômeno da ciência, tecnologia e sua relação com a sociedade, né? O Landon Wiener ele rejeita um determinismo tecnológico ingênuo e também rejeita aqueles que dizem que qualquer tecnologia, ela desde o seu nascimento, ela tem interesses políticos. Não. Se você pegar a ciência, se você pegar a matemática, você vai ver que ela tem um contexto social onde ela nasce, mas ela pode não ter interesses claramente políticos no seu nascimento, na sua criação. Por outro lado, o Landon Wiener argumenta que certas tecnologias em si mesmas têm propriedades políticas, né? E duas maneiras fazem isso ocorrer, né? A invenção, a concepção, a organização de um dispositivo técnico específico, um sistema, ele pode se tornar a maneira de resolver um problema da comunidade ou daquela sociedade. Ou as tecnologias podem surgir para garantir estruturas de poder, né? Elas são inerentemente políticas, né? Algumas são efetivamente políticas, e elas parecem ser criadas para manter uma determinada ordem social. Elas têm um arranjo técnico específico em função daquilo. O exemplo, eu acho que mais comum desse caso, né, de uma tecnologia inerentemente política, é o exemplo que o próprio Landon Wiener traz no texto dele, que é a das pontes para ir no parque de Long Island. O Long Island era um empreendimento que se esperava que fosse só para as classes abastadas que viviam ali em Nova York. E o arquiteto Robert Moses, ele constrói aquele empreendimento e ele não quer que aquilo vire um lugar acessado por pessoas de segmentos mais pauperizados da sociedade, pelos pobres, pelos negros. Então o que ele faz? Durante o caminho para Long Island, ele constrói várias pontes muito baixas que impedem a passagem de ônibus por baixo delas. Então, com esse exemplo, o Wiener mostra que você pode criar projetos técnicos que têm objetivos políticos, claramente políticos, porque naquele momento já não era possível você falar: não, pobre não pode ir em tal lugar. Então, em vez de você falar isso, você cria uma situação, uma arquitetura, efetivamente, uma arquitetura que impede que pessoas que não têm um carro cheguem, por exemplo, até Long Island. É interessante esse exemplo, né? E eu vou trazer agora a discussão que o Lawrence Lessig, um grande jurista norte-americano que estuda tecnologias da informação, ele tem um livro, The Code and the Other Law,
of Cyberspace, que seria em português o código e as outras leis do ciberespaço, onde ele tem uma passagem lá que ele diz que tem 4 formas de restringir a liberdade. Uma é a lei, né? A lei aprovada no parlamento, ou a lei dos governos, que diz, olha, você não pode fazer tal coisa. Essa lei, nós temos, se a gente for parar aqui para pensar, inúmeras restrições à nossa liberdade que são definidas em lei. Outra forma, a segunda grande forma que o Lawrence Lessig nos traz, são as normas, né, de convívio social que não estão em leis. São normas que são baseadas na tradição, que a gente tem na nossa família, por exemplo. A gente não faz coisas, nunca ninguém falou que não era para fazer, ou nunca você vai ter um quadro dizendo que aquilo não pode fazer, uma regra escrita, mas ninguém faz. Né? E muitas vezes a pessoa quer fazer, mas não faz, porque a tradição ela é muito pesada, é uma norma social. Né? Então essa seria a grande segundo meio de restringir liberdades na sociedade. O terceiro é o mercado. Você pode pensar, como o mercado? Bom, eu poderia querer ir viajar todo fim de semana, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Então, a ausência de dinheiro não me permite comprar coisas, comprar serviços que me permitam viajar todo fim de semana e voltar em tempo hábil de ir ao trabalho. Então, o que acontece é que o mercado, ele é restritor, ele restringe a liberdade das pessoas. A gente pode ter diversos exemplos disso. E o quarto elemento a quarta grande tipo de restrição das liberdades são as arquiteturas. Pode olhar, quando você tira a liberdade de um condenado, de um réu, e põe ele numa cadeia, a arquitetura do presídio impede que ele saia daquele ambiente. Né? As arquiteturas das cidades impedem que você faça qualquer trajeto. Dentro da sua casa, você pode passar pelas portas e até mesmo pelas janelas, mas você tem arquiteturas que coíbem a sua liberdade de movimento, nesse caso. E é muito interessante lembrar disso, porque se você pegar as arquiteturas lógicas, aquelas que a gente não vê, que são os protocolos técnicos dos códigos, os códigos das redes digitais, dos softwares, eles têm arquiteturas também, e eles são restritores da nossa liberdade de olhar, de se movimentar nesse ambiente virtual. Então, nós precisamos saber que muitas políticas são feitas pela lei, efetivamente, mas aí você não ia estranhar. Políticas no passado e estruturas de poder permanecem normas da tradição. O mercado é estritamente econômico e tem uma força, um poder de te deixar fazer ou não fazer coisas. E as arquiteturas que a gente não prestava muito atenção, elas conduzem não só as arquiteturas físicas, como as arquiteturas lógicas, elas têm um poder restritivo sobre a nossa liberdade também. Então isso a gente precisa notar para quando a gente for discutir se determinada tecnologia tem ou não uma dimensão política, né? O Wiener, o Landon Wiener, ele fornece exemplos no texto dele sobre a largura das ruas de Paris, que o barão Haussmann fez para evitar que, se acontecesse aquelas lutas que aconteceram em Paris em 1848, então ele fez vias largas que pudessem passar tropas e logo debelar os rebeldes, edifícios de concreto em enormes praças construídas nos campi universitários dos Estados Unidos durante o final da década de 70 e início de 70, exatamente para neutralizar manifestações estudantis, e isso está colocado em atas dos conselhos dessas universidades. A introdução de máquina de moldagem pneumática pela Cyrus McCormick na década de 80, a fim de eliminar trabalhadores qualificados que geravam muito problema, porque eles tinham organização de sindicatos locais, então era
era necessário retirar os trabalhadores qualificados e aí foi pensado uma máquina que pudesse abrir mão daquele tipo de trabalho, né? É muito curioso os exemplos que o Wiener nos traz e muito relevantes. O Wiener ressalta, no entanto, que reconhecer dimensões políticas nas formas de tecnologia não exige que a gente procure conspirações conscientes ou intenções maliciosas. A incapacidade, por exemplo, de acomodar pessoas com deficiência surgiu mais por negligência de longa data do que por uma intenção ativa de qualquer pessoa. Então, veja, se você andar aqui na cidade de São Paulo pelas calçadas da Vila Madalena, você vai ver que um cadeirante não conseguiria andar por aquelas calçadas. Aí você vai dizer, não, as pessoas fizeram calçadas assim para impedir os cadeirantes de andar. Não, não foi isso, não é muitas vezes algo intencional. Mas na verdade é algo que foi ignorado. A gente ignora quando faz determinados desenhos, determinados projetos. Muitas vezes a gente ignora as pessoas com deficiência física, não é? Assim como se ignora pessoas que têm determinados problemas de saúde, problemas de visão, né? E essa ignorância ela está embutida ali naquele projeto tecnológico que posteriormente vai impedir que as pessoas que têm aqueles problemas utilizem aquelas tecnologias, né? Então isso é uma questão muito importante que o Wiener traz. E ele, por outro lado, também vai falar que tem tecnologias inerentemente políticas. Muitas dessas tecnologias, elas desde a sua própria criação, elas requerem arranjos sociais específicos, né? No argumento dele, ele vai trazer até a discussão do que o Platão fez no livro A República, né? O filósofo grego Platão, e ele enfatiza uma coisa muito curiosa. Ele diz assim: nenhuma pessoa razoável acredita que navios possam ser dirigidos democraticamente. O que o Platão está querendo dizer? Está querendo dizer que um navio ele requer muitas pessoas no seu trabalho e é preciso que tenha uma coordenação daquele trabalho individual, uma ordem, um ordenamento e uma hierarquia. Os grandes navios, portanto, vão exigir hierarquias sociais que a canoa, por exemplo, dispensaria. É interessante você pensar isso, né? O próprio Friedrich Engels, que era um parceiro do Karl Marx, ele dizia que a fábrica requeria uma autoridade. Você não poderia ter uma fábrica onde todos os trabalhadores definissem o seu funcionamento. No dia a dia ela precisa ter hierarquias para ela poder funcionar. Isso é uma questão bastante polêmica, né? Mas é uma reflexão que é importante você pensar, né? Quer dizer que tem tecnologias que requer determinados tipos de organização humana, tipos de poder, tipos de controle para que elas possam ser executadas. Bom, o Landon Wiener também cita o Jerry Mander, que explica que se você aceitar usinas nucleares, por exemplo, você também vai ter que aceitar uma elite técnico-científica industrial militar. Por quê? Porque sem essas pessoas você não consegue manter a energia nuclear. E ele compara com o ativismo ambiental e a energia solar, as qualidades democratizantes da energia solar, que tem de trabalhar mais com uma dispersão, né? Com uma possibilidade de você fazer energia solar, placas até feitas em garagem, você captar de várias formas, você não precisa ter regras tão duras como no uso da energia nuclear. Você não pode permitir que dispositivos nucleares sejam feitos na garagem das pessoas. Por que não? Bom, quem não conhece o caso, vou dar um exemplo. Você sabe que máquinas de raio-x têm, né, a radiação, tem uma série de cuidados que se precisa tomar, mesmo quando elas não funcionam mais. E esses cuidados foram desprezados em Goiânia
e se jogou uma máquina de césio-37, que é uma substância radioativa que contida nessa máquina, jogou-se num ferro velho. Bom, e aí uma pessoa abriu e viu aquela coisa maravilhosa, brilhante, pôs a mão e depois levou para outras pessoas. Enfim, as pessoas morreram, dezenas de pessoas morreram. Agora imagine uma usina nuclear, a quantidade de material radioativo que tem, né? Então você tem que ter regras de segurança, segurança específica, rígidas normas de uso e assim por diante. Já a energia solar pode ser utilizada por governos autoritários também, né? Por estruturas hierarquizadas. Em si, elas não vão gerar instituições democráticas. É isso que o Wiener fala também, porque muitas vezes você pode se empolgar e achar que pelo fato de você usar técnicas distribuídas, que possam ser usadas por todas as pessoas, elas em si possam gerar um espírito ou uma propulsão democratizante. E não, né? Não podem, né? Tomando como exemplo mais óbvio, né? A bomba atômica é um artefato intrinsecamente político, né? Aí não é nem o caso só da energia nuclear, é a energia nuclear convertida a um objeto letal, efetivamente, que tem um objetivo militar, né? Enquanto existir suas propriedades letais, elas exigem que seja controlada de uma maneira muito mais rígida do que uma usina nuclear, né? Por causa do que o seu uso geraria um absurdo, uma catástrofe, né? E tudo bem que você pode jogá-las no inimigo, mas é bem discutível qual seria a reação disso, a contaminação planetária que uma bomba nuclear teria, né? O Lewis Mumford, ele é um grande pesquisador também dessa cultura e da tecnologia, e o Landon Wiener traz no texto dele uma frase dele, né? Que ele diz: desde o final dos tempos neolíticos no Oriente Próximo até os dias de hoje, dois tipos de tecnologia têm coexistido recorrentemente, uma autoritária e outra democrática. A primeira centrada em sistemas imensamente poderosa, mas inerentemente instável, e a outra centrada no homem, relativamente fraca, mais flexível e durável. Essa frase do Lewis Mumford, ela pode ser aplicada nesse exemplo da energia que a gente está falando, mas a gente precisa pensar mais se ela de fato pode ser aplicada às tecnologias em geral, né? Mas é muito interessante pensar essas críticas que estão aparecendo, que aparecem no texto do Wiener. O Wiener ainda ele ressalta que a natureza política de certas tecnologias tem sido usado por ambos os extremos, da direita à esquerda, né? E a gente precisa pensar, né? Existiriam tecnologias estritamente democráticas? Existem tecnologias estritamente autoritárias? Ou as tecnologias são ambivalentes? Tá aí uma boa questão para a gente pensar. As coisas que nós chamamos de tecnologias são formas de construir a ordem em nosso mundo, né? Muitos dispositivos ou sistemas técnicos importantes do nosso cotidiano contêm diversas possibilidades de ordenar a atividade humana, né? Portanto, Wiener vai dizer que as sociedades escolhem tecnologias que influenciam por um longo tempo como as pessoas vão trabalhar, comunicar, viajar, consumir, assim por diante. E nesse processo pelo qual as decisões estruturantes são feitas, diferentes pessoas estão diferentemente situadas, né? E possuem diferentes graus de poder e diferentes níveis de consciência. E a tecnologia vai navegar por isso, pode fortalecer mais alguns grupos do que outros, né? Nesse sentido, né, que as inovações tecnológicas são similares aos atos legislativos ou ações políticas básicas, que estabelecem uma estrutura de ordem pública que podem durar por muitas gerações, né? Vê a situação do carro, né? O carro é uma tecnologia, né? O automóvel ele entrou na vida de determinadas culturas, mas dificilmente a gente poderia falar, bom, pessoal, agora chega, nós vamos viver sem automóvel.
só com ônibus e veículos coletivos, talvez. Isso seria algo muito difícil de você adotar. É muito difícil de você fazer. Porque muitas pessoas criaram um costume, criaram uma lógica, se identificam extremamente com aquela tecnologia. E ela passa a fazer parte da vida da pessoa. A adaptação da vida social aos requisitos tecnológicos. É isso que a gente chama o que acontece, por exemplo, com o carro, né? Os sistemas tecnológicos grandes, sofisticados, eles podem exigir níveis gerenciais hierárquicos, centralizados, e outros não, né? Mas tem muitos que dizem assim, olha, a democracia acaba no portão da fábrica, ali dentro para funcionar precisa ter hierarquias rígidas. Será? É uma boa pergunta, né? A gente vive a maior parte da nossa existência, se a gente está no mundo do trabalho, submetido a hierarquias não democráticas, né? Curioso isso, né? E por outro lado a gente constrói uma sociedade com a democracia, né? Mas tem gente que diz, olha, se a democracia não funciona para a firma, que é a instituição mais crítica da sociedade, que emprega as pessoas, tal, como é que ela pode funcionar para toda uma nação? E na verdade ela funciona para toda uma nação, né? E será que não seria possível também democratizar a firma? Enfim, são discussões que a gente tem quando aparece a tecnologia relacionada a formas de poder, ou aparece a sociedade e formas de poder em relação às tecnologias. Espero aí que vocês tenham tido muitos insights nessa nossa videoaula e a gente volta na próxima. Até mais.